Olá, vamos falar sobre Espiritismo. Eu sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo a você a ciência, filosofia e religião. Desde já convido você a conhecer este canal, clicar no sininho, dar o seu like, comentar os vídeos, me ajudar a divulgar este canal de luz. Trago a você a continuação da obra O Consolador, a partir da questão 27. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu convido você a estar assistindo aqui na playlist, também buscando a leitura e a sua própria reflexão também a respeito desta linda e importante obra. Questão então 27, compondo o tema biologia. Como devemos compreender a natureza? Resposta: a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola do progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Questão 28. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do verbo divino, em escala gradativa, nos processos de aperfeiçoamento da terra. Desculpe, não estava lendo o resto. Sim, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus com o verbo divino da criação infinita. E, no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, com todos os indivíduos, catalogam seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Questão 29. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar? E, no caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física, para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? Resposta: no caso dos espíritos envolvidos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido, com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm de aceitar a deliberação de prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. Questão 30. Há órgãos no corpo espiritual? Resposta: dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, executadas certas alterações impostas pela prova ou pela tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, do mecanismo de heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada um. Questão 31. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Resposta: desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos de sua nova condição. Imposta reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Então, nós vamos percebendo aqui essas questões muito importantes que Emmanuel nos traz. Então, vamos continuar até a questão 33 e aí nós comentamos, certo? 32. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? Resposta: essa interpenetração de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos
como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia, no estudo profundo das origens. Questão 33. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material que recorda, antes do nascimento, toda a evolução da sua espécie? Resposta: essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se postar retamente, nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que, quando maiores as aquisições da sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito em aprendizado na Terra. Dessa rememoração, das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela expressão superior de espiritualidade. Então nós percebemos aqui que a espiritualidade vem nos trazer a importância da natureza nas mãos e trabalhada por Deus, quando nos diz que através da natureza nós temos o progresso e vamos vivendo este progresso do homem a partir dos seus esforços, da sua dedicação e do seu desenvolvimento junto aos seus semelhantes. Da mesma forma, também vem nos trazer que a partir disso nós vamos nos desenvolvendo, adquirindo valores, deixando para trás atitudes erradas, aprendendo a fazer a diferença entre o certo e o errado. Vamos adquirindo, pelo nosso livre-arbítrio, a condição de identificar o certo e o errado em cada uma das nossas atitudes. E aí ele pergunta se os espíritos que podem cooperar, no desenvolvimento do embrião que vão reencarnar. Sim, na medida do possível, em muitos casos, nós cooperamos junto aos nossos mentores e espíritos mais evoluídos que nos auxiliam à escolha das provas, como deve ser o nosso corpo, doenças que talvez venhamos ter que expiar, entre outros fatores. Mas existem casos em que nós não temos, em que algumas pessoas não têm a menor condição de fazer estas escolhas. Tal é o seu grau de perturbação. Então, de nada adiantaria isto. Então, espíritos mais evoluídos, assim, fazem este direcionamento. E aqui, eles perguntados sobre se há órgãos no corpo perispiritual, a espiritualidade vem dizer que, de acordo com, dentro das leis da natureza, melhor dizendo, dentro das leis substanciais, de formas executadas, é uma exteriorização. Então, desta forma, como diz aqui, dentro das substâncias, das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta. Já o corpo físico executado certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Então, sim, há órgãos no corpo espiritual. E aí, na questão 31, faz referência, nós podemos assim dizer, ao livro dos Espíritos, quando perguntado se a reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano, desde o momento da concepção. Então aqui fala, desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição, imposta a reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de inteira liberdade após a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. E na questão 32, quando perguntado sobre a questão da troca de fluidos entre a gestante e a entidade ligada ao feto, se existem consequências verificáveis, sim, ele cita até mesmo a questão de sinais de nascença. Então, a mãe é ligada constantemente ao seu
ao feto, ao embrião, alimenta ele através não somente da forma material, pelos alimentos que ela ingere, mas como também através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos, das suas vibrações, emana fluidos e também vibrações que o encontram, que vão direto a este espírito constantemente. E ele assim também transmite sensações e vibrações para a mãe. Na questão 33, a espiritualidade nos coloca se o espírito em cada uma das encarnações faz uma recapitulação das etapas evolutivas. E a espiritualidade responde que isso muitas vezes acontece, mas de acordo com as oportunidades e condições da pessoa, parte a parte, ou até determinado momento, isto é mostrado para auxiliar a pessoa. Porém, nem sempre nós temos condições de olhar para trás com o suporte emocional e equilíbrio que nos permita voltar os olhos para frente, ao presente e seguir adiante de uma forma correta e segura, certo? Então este foi o estudo das nossas questões de hoje de O Consolador, do número 27 ao 33. No próximo vídeo estaremos estudando a partir do item 34 ao item 41, fechando esta questão da biologia para iniciarmos depois em psicologia. Eu sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.